Como aprender com a falência de grandes empresas. Eu sou o Danilo Mazzucchelli e juntos nós iremos verificar 3 empresas em que eram grandes empresas, mas tomaram decisões equivocadas, decisões que ao longo do tempo se confirmaram ser erradas, e a partir desse momento elas sucumbiram, deixaram de existir ou, no momento em que elas faliram, foram compradas por outras corporações. Serão 3 exemplos que nós iremos abordar. Aprender com bons exemplos, empresas que estão em ascensão, é muito bom, é muito relevante para nós empreendedores, mas para nós empreendedores também aprender com empresas que faliram, decisões equivocadas, tomadas de decisão que fizeram que as empresas sucumbissem, é tão importante quanto. Por isso, então, vamos ao primeiro exemplo. Blockbuster. A Blockbuster foi uma grande loja de aluguéis de filmes e aluguéis de jogos de videogame. Chegou a ser a maior do mundo, uma empresa americana. Acredito muito que você conheça a Blockbuster, contudo ela deixou de existir. E o porquê que a Blockbuster deixou de existir? Por que ela faliu? Mudança de comportamento de consumo do público. O público deixou de consumir, deixou de ir lá naquela locadora para poder alugar aquele filme ou alugar aquele jogo de videogame, e agora ele poderia visualizar, assistir um filme através, por exemplo, de uma Netflix, através de um serviço de streaming. A mudança de comportamento de consumo passou a existir na população, no seu público-alvo. A partir desse momento, então, a Blockbuster ela deveria ter enxergado essa mudança de consumo e, a partir desse momento, tomar outras decisões. Por que não a Blockbuster não poderia ser uma empresa de streaming também? Né? Poderia acontecer isso. Entretanto, os tomadores de decisão entenderam que manter as suas lojas físicas em que ofertavam esses aluguéis de filmes e de jogos ainda era relevante. E a partir disso, então, o final da história nós sabemos, ela deixou de existir, ela abriu falência. Tá? Então, o que nós podemos aprender com isso? O que eu devo aprender? Nunca se acomode, entenda as flutuações e direções do mercado e sempre esteja próximo ao seu consumidor, escute o seu consumidor. Veja onde que ele quer consumir o seu serviço ou o seu produto, quais fatores de diferenciação hoje o seu público ele busca, e se tem alguma empresa já trazendo esses fatores de diferenciação, e você então tem que no mínimo se igualar a essas novas empresas, essas novas instituições. Isso serve para o grande, serve para o médio e claro que serve para o pequeno empreendedor. Nós sempre temos que estar atentos ao que a nossa concorrência está fazendo e principalmente aquilo em que o nosso público ele deseja consumir. Novos mercados eles surgem a todo momento, isso é muito natural, ainda mais na era em que nós vivemos, né, totalmente globalizada, onde todos têm voz ativa, todos são ouvidos e grandes ideias que antigamente custavam milhões, bilhões, para poder ser colocada em prática, hoje, com poucos cliques, elas são colocadas em prática. Temos que estar atentos ao nosso consumidor, escutá-los e, obviamente, também ao que está acontecendo no nosso ecossistema. Fica aqui, então, a aprendizagem que a Blockbuster nos traz. Fiquemos atentos a essas mudanças, essas flutuações de mercado e de comportamento de consumo. Se você vende um produto A e esse produto ele teve uma queda grande já ao decorrer dos meses, a cada mês ele vem caindo, será que o seu público agora não quer consumir outro serviço ou outro produto? Fique atento a isso. E se você detectar que sim, mude agora. Outra empresa que eu acredito que todos os brasileiros tinham muito orgulho de ter é a Varig. A Varig é uma empresa de linhas aéreas que também deixou de existir. Na falência, ela foi adquirida posteriormente. Até hoje, ali tem algum tipo de discussão sobre as ações da Varig, mas, enfim, o conteúdo aqui não é para nós falarmos sobre as ações como que está neste momento. O que a Varig fez? O que o CEO, o que os diretores, os tomadores de decisão, eles fizeram para que a Varig ela viesse a falir e o que nós podemos aprender com a história da Varig? Por que ela faliu? Cultura de inovação e melhoria contínua sem levar em consideração as finanças. Então, olha que interessante, sempre você vai assistir vídeos em diversas redes em que falem, enfim, os profissionais, pessoas ligadas à área de comunicação, ligadas principalmente à área de empreendedorismo, de negócios, que a empresa ela tem que estabelecer uma cultura
E ela tem que ter uma causa e ela tem que defender essa causa, expor para o seu público, transcender aquilo que acontece entre quatro paredes para o seu público consumidor, e ela tem que sempre levantar essa bandeira. Isso daí é muito bonito, é ótimo e deve ser de fato dessa forma, mas a tua causa não pode fazer com que o teu negócio ele deixe de existir. E basicamente foi isso que aconteceu com a Varig. Ela estabeleceu uma cultura sempre de ofertar o melhor para o seu passageiro, para o seu consumidor final. Então ela fez aquisições de novos aviões, novos tipos, ela digitalizou painéis contratando de outras empresas. A partir desse momento, então, que essa cultura inovadora, essa cultura de trazer tecnologia, de trazer commodities para o seu público, ela existia, só que isso deve de fato existir, você seja pequeno, médio ou grande, mas sempre com conscientização, com consciência financeira, olhando para o teu caixa, né? Então, se você hoje quer, por exemplo, trocar a sua fachada, você que é um pequeno comerciante, quer trocar a sua fachada, lá da sua rua, fachada externa, será que financeiramente é viável? Não é nada difícil de ser feito. Se você tem um sistema, olha lá no teu sistema, como está o teu balanço de caixa, verifica como que estão as despesas e as receitas, é algo muito simples. Se você tiver receita suficiente, se comparado às despesas que você tem, colocando essa despesa projetada, você continuar tendo uma receita superior a essa despesa, talvez sim, você possa, e se for estratégico, se vai melhorar de fato a sua visibilidade, isso vai trazer um conforto para o seu público. Aqui eu estou falando de maneira geral, seja comprar um novo jogo de sofá ali para a espera de um cliente, seja adquirir uma outra corporação. São exemplos em que são para grandes, para médios e pequenos. Toda e qualquer tomada de decisão que vale gerar um custo, seja este um custo avulso, ou seja, você vai pagar apenas uma vez, ou um custo fixo, que é o mais complexo aí, quando você tem uma dívida fixa, você tem que necessariamente olhar o teu caixa, é o básico, tá? Então, é isso que nós devemos aprender. A cultura, a causa que defende, a causa que a sua empresa defende, nunca pode ser um motivo que prejudique o seu negócio. Estar atento ao seu financeiro é o básico para continuar sobrevivendo e evoluir e prosperar. A partir desse momento, então, qual que é a principal lição que nós podemos ter? É fundamental que nós possamos transcender a nossa cultura, ter causa e defender essa causa, mas toda e qualquer tomada de decisão que onere os nossos custos, nós temos que olhar para as nossas finanças. Nós temos que entender se faz sentido para nós, se nós vamos conseguir cumprir com aquela aquisição ou não, tá? Então é uma lição básica, mas que uma gigante, ela acabou não prestando atenção ou não querendo prestar atenção, manteve ali a sua linha de raciocínio, a sua linha de oferecer commodities, enfim, e aumentar o custo numa viagem, e a partir desse momento, então, infelizmente, ela sucumbiu, tá? Qual é a outra empresa que nós temos? A Gurgel. A Gurgel eu quis colocar porque é uma empresa que eu tenho uma afinidade grande, eu entendo que ela poderia ter sido uma grande empresa, uma gigante aqui dentro do Brasil e existia até hoje em dia, né? O dono da mesma, Gurgel, um patriota, então eu entendo que é uma case para nós podermos estudar. O porquê que a Gurgel ela deixou de existir? Bom, a Gurgel, uma fabricante, né, uma montadora, na verdade, de carros, brasileira, nacional, então, inclusive por isso que é importantíssimo nós falarmos sobre o que acontece no nosso quintal, o quintal da nossa casa, aqui no Brasil. E por que ela faliu? Por que essa empresa que estava em grande ascensão, ela teve, por exemplo, ela chegou a ter momentos em que ela tinha 1 ano de espera, de fila de espera, para poder adquirir um dos seus modelos. E até, inclusive, por isso que ela precisou, na verdade, de abrir uma outra unidade, onde seria no Nordeste do Brasil. Por que ela faliu? Concorrência e parceiros estratégicos errados. Então, presta atenção. Concorrência e parceiros estratégicos errados. No caso da Gurgel especificamente, existia já grandes empresas dentro da área, como a Volks, a GM. Essas empresas já operavam no Brasil e essas empresas elas fizeram algumas jogadas que, obviamente, acaba fazendo sentido se você tem concorrentes que você observe que ele está crescendo e você entende, então, que é o momento de você fazer algo para impedir esse crescimento ou para reduzir esse crescimento.
Claro que essa cultura, esse raciocínio, ele vem modificando ao decorrer dos anos. Muitos hoje em dia, inclusive, têm encontros, reuniões entre concorrentes para poder fazer brainstorming, para poder trocar ideias. Essa chuva de ideias ela ainda existe, mas claro que a maioria ainda, quando observa um concorrente, não olha com bons olhos. Ele quer fazer com que aquele concorrente deixe de existir ou que não cresça tanto quanto ele. Basicamente foi isso que aconteceu. A Volks e outras empresas, elas fizeram algumas tomadas de ação, de decisão, juntamente inclusive com o próprio governo, com pressões, e alguns prejuízos foram estabelecidos para a Gurgel. Uma das leis, por exemplo, de impostos que seria isentada para determinadas empresas que faziam determinados tipos de motores 1.0, no caso na época, que não contemplava os que a Gurgel ela tinha, foi implantado, assim como a proibição de utilizar peças de outras fabricantes, você tinha que ter suas próprias peças, e uma série de ações em que aconteceram que as concorrentes elas conseguiram articular, nada 100% provado, obviamente, né, mas nas literaturas isso é dito, e que foram prejudicando a Gurgel, assim como a confiança que a Gurgel ela teve em alguns governos, o governo de São Paulo, o governo de Ceará, que colaborariam com a construção dessa nova fábrica, dessa nova montadora, na verdade, que seria estabelecida no Nordeste brasileiro, e em determinado momento essa parceria ela deixou de existir, aonde então, inclusive, o próprio Gurgel, dono da empresa, havia alocado valor para poder começar a construção dessa nova montadora. Ele, inclusive, estava endividado, porque ele colocou o dinheiro do próprio bolso dele, esperançoso que aquela parceria antes estabelecida com São Paulo e com o Ceará daria certo, né, daria continuidade, mas os governos eles desistiram desse acordo, desistiram do apoio, e a partir desse momento então foi a decadência da Gurgel e eles não se recuperaram e tiveram que abrir falência. O que nós podemos aprender então com essa rápida história contada da Gurgel? O que eu devo aprender? Avalie constantemente quem serão e quais devem permanecer sendo seus parceiros estratégicos. Toda e qualquer empresa, da menor a maior, ela tem parceiros estratégicos, como, por exemplo, uma agência de marketing digital, como, por exemplo, uma terceirização de RH. Sempre você tem um parceiro estratégico, alguém, um fornecedor de uma peça específica, né? Sempre você tem parceiros estratégicos. Avalie o histórico desses parceiros estratégicos e verifique se sempre você tem que estar avaliando. Às vezes, em determinado momento, por anos, aquele parceiro estratégico ele é válido, ele é relevante, faz sentido para a sua corporação. E em outros determinados momentos, você inclusive pode observar que ele está fazendo com que você vá para um caminho sem volta. Existem diversas histórias de fornecedores, por exemplo, em que em determinados momentos que a corporação ela vive, ele deixa de fazer sentido até por altos custos e algo nesse sentido. A partir desse momento, então, você deve deixar de lado toda a relação sentimental e ser 100% racional, entender que o seu negócio, talvez, ele não precise mais, ele não dependa mais daquele fornecedor, aquele parceiro estratégico deixou de ser estratégico, deixou de ser relevante, e então buscar outros parceiros ou até internalizar aquela demanda, como muito até no próprio marketing digital, próprios clientes da Mazuquim também, em determinado momento, quando cresce bastante, quer internalizar o marketing digital e talvez faça sentido dependendo da operação, dependendo do negócio, tá? Então aqui nós falamos sobre 3 exemplos de grandes empresas que vieram a falir. Eu espero que você tenha aprendido com esses exemplos. Se você gostou deste conteúdo, quer ver mais conteúdo sobre outras empresas também que vieram a falir ou empresas que estão em ascensão, peço para que você comente, coloque aí nos comentários qual é o tipo de conteúdo que você quer assistir, com certeza eu vou estar produzindo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!